Olá, está começando mais um ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos na Santa Cecília TV, que hoje recebe Solange Freitas, subsecretária de Assuntos Metropolitanos do Governo de São Paulo. Solange, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Thaís, é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho do trabalho que a gente tem desenvolvido. Obrigada. Legal. Solange, hoje você faz parte da Secretaria de Assuntos Metropolitanos do Governo de São Paulo e trabalha também em conjunto com a AGEM. Explica um pouquinho para a gente como que se desenvolvem na região e no estado de São Paulo esses órgãos. A Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que é uma secretaria forte no estado de São Paulo, né, responsável por essa interlocução com os municípios. E o nosso papel também é esse, fazer essa interlocução. No estado de São Paulo, houve uma forma diferente de se dividir as regiões, né? Foi pensado muito na importância da integração dos municípios que estão ali perto. Então, a Baixada Santista já conhece isso muito bem, porque tem a região metropolitana. Mas outras regiões do estado, elas não tinham essa união. Então, foi criado um planejamento para criar outras regiões metropolitanas no estado, fortalecer os municípios, até aqueles mais simples, que têm mais problemas sociais, né? E tentar fazer um trabalho para diminuir a desigualdade social. Então, isso é um papel muito importante nessa integração. Falando em Baixada Santista, não houve mudanças, né? A região metropolitana possui 9 municípios e isso não mudou. Mas mudou também a forma como a gente vai lidar com os problemas desses municípios. Para a gente entender esse papel da AGEM, porque é um papel mais burocrático, mas importantíssimo, né? Então, para que as pessoas conheçam, assim, o que é o CONDESB? O CONDESB, ele é o Conselho dos Prefeitos. Então, são os 9 prefeitos da Baixada Santista, composto pelos 9 prefeitos e por representantes do Estado também. A AGEM funciona como uma secretária executiva, uma secretaria executiva do CONDESB. E tem também o fundo que é responsável pelo dinheiro, pelos recursos para serem usados em várias obras. A AGEM tem um papel super importante porque ela estabelece metas, diretrizes, estatísticas, atualiza os planos. Tudo que a gente falar assim sobre a região metropolitana, a gente pensar em alguma coisa para desenvolver a região, a AGEM vai atuar fazendo esse planejamento, essa pesquisa, e isso é muito importante. Só que é uma parte burocrática, né, importantíssima, mas burocrática, que a população às vezes não entende, mas o papel é fundamental e a gente tem trabalhado muito em vários planejamentos para pensar na Baixada Santista não só agora, mas no futuro também. Perfeito. E falando um pouco de futuro em relação à mobilidade. A gente sabe hoje Santos, né, nossa região, tem o maior porto da América Latina, mas também tem a questão da mobilidade e da importância da integração entre as cidades. A AGEM, no próximo dia 20, num evento em parceria com a Associação Comercial de Santos, vai apresentar um novo plano de mobilidade sustentável e logística. Conta um pouquinho para a gente como que está esse plano, quais as expectativas. Nossa, esse plano assim é um xodó da gente, porque ele vai apontar várias maneiras de resolver ou tentar minimizar os problemas em relação à mobilidade e logística na Baixada Santista. E como tudo aconteceu, né? A Baixada já tem, desde 2014, um plano de desenvolvimento estratégico. E lá é que foi identificado que precisaria de um plano regional de mobilidade para amenizar os problemas que iriam até acontecer, né? Já havia uma previsão desses problemas. Demorou um pouco para acontecer? Demorou, mas agora está acontecendo. A equipe técnica da AGEM, assim, a gente tem que dar muito valor para os técnicos da AGEM, porque nós estamos de passagem. Eu estou de passagem lá, hoje eu tenho essa função, mas estou de passagem. Os técnicos, eles já estão lá há muitos anos desenvolvendo esse trabalho. Eles criaram um projeto e isso chamou a atenção do programa europeu Euroclima. Eles olharam o projeto e falaram, poxa, isso daí vai ser muito bom, porque eles pensam muito na questão da sustentabilidade. E no Brasil, eles só estão investindo em 2 projetos, e um deles é esse que foi feito pela AGEM. Então, o investimento é todo o dinheiro europeu, são 500 mil euros nesse programa. É um programa regional de mobilidade que já começou, deve terminar no final do ano, e ele prevê 6 etapas. Nós estamos na fase 2, que é o diagnóstico. Então, nós estamos levantando, e eu falo nós, porque a AGEM ela fiscaliza, mas quem executa é uma agência francesa. Então, não tem nada ligado a gente aqui, não tem nenhum investimento nosso,
é tudo feito com esse dinheiro que veio da Europa e também nós temos o apoio de uma agência francesa e também de uma agência da Colômbia. Então, assim, é importante esse olhar europeu para o nosso progresso, o nosso futuro. Então, é muito legal, porque a gente está fiscalizando, né? Nós estamos orientando todas as etapas, fiscalizando. Nessa fase, depois que as prefeituras mandaram todas as informações para o pessoal que está fazendo esse programa, eles vieram para cá também, olharam a região metropolitana, né? Eu acompanhei até um desses dias um técnico que veio da França conhecer os nossos gargalos, né? São muitos problemas. Então, eles estão identificando esses problemas e conversando com todas as pessoas envolvidas. A partir daí, eles vão apontar quais seriam as melhores soluções e de que forma conseguir recursos também para que isso aconteça. E, no final, vai propor um pacto entre os municípios. Por que é importante esse pacto? Para que todos os municípios cheguem a um acordo, assinem esse acordo, para que eles realmente falem, não, a gente quer executar esse plano, quer desenvolver isso. Então, assim, acho que é muito importante para o futuro da Baixada Santista esse plano, vai apontar os problemas, as soluções e como a gente vai conseguir resolver e buscar esses recursos. E com suporte de quem já entende, né? Isso que é Sim. Muito legal. A gente estava falando aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar da importância da participação da população, né, desse contato com a sociedade civil. Nesse plano, vocês estão considerando a participação da população, ouvindo quais as necessidades, como que está? Muito, assim, a gente já tem, quando eu vim para essa função, que eu vim para esse desafio, eu vim pensando em incluir a sociedade civil dentro do CONDESB, até porque tem uma lei federal que foi criada que obriga os conselhos a ter a participação da sociedade civil e hoje não tem. Então, eu tenho conversado muito com o pessoal, a gente tem aos poucos incluído a sociedade civil nas câmaras temáticas, porque lá no CONDESB a gente tem as câmaras temáticas. Tem a câmara temática, por exemplo, de mobilidade, de meio ambiente, de planejamento, e lá a sociedade civil pode discutir os problemas e também de lá surgem várias soluções e propostas para a Baixada Santista. Muitos dos projetos que hoje acontecem na Baixada acontecem porque foi discutido na Câmara Temática. Então, se reúne uma vez por mês o pessoal envolvido nessas câmaras para a gente discutir essas soluções. Então, aos pouquinhos, nós já estamos colocando a sociedade civil e é muito importante no plano também. Eles já ouviram todos os envolvidos, os ciclistas, os pedestres, quem usa ônibus, usa o VLT. Nós estamos discutindo também todos esses programas que já estão acontecendo, esses projetos que já estão... A gente ouve muito falar assim, a ligação entre Santos e Guarujá, né, a ligação do porto para amenizar os transtornos. Todos esses planos em nível municipal, estadual e federal que já estão sendo discutidos, o plano de mobilidade, o pessoal que está fazendo isso está discutindo também, está olhando cada plano e vendo quais são os prós e os contras de cada um e vai orientar, olha, isso aqui pode ser um bom caminho, isso não é, então é bem legal. Legal. É importante quem está em casa, então, saber que sim, a gente pode colaborar também com esse novo plano de mobilidade e diversos outros assuntos aqui da nossa região. Nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco, continue com a gente já volta. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos na Santa Cecília TV, que hoje recebe Solange Freitas, subsecretária de Assuntos Metropolitanos do Governo de São Paulo. Solange, a gente estava falando do novo plano de mobilidade sustentável e logística que a AGEM vai apresentar num evento em parceria com a Associação Comercial de Santos no próximo dia 20. Esse plano, ele considera, né, a questão da sustentabilidade. Então, incentivações de baixo carbono, áreas verdes, ciclovias. Como que vocês enxergam essa questão entre conseguir eficiência e manter sustentabilidade no projeto? Então, isso é um dos desafios, né, porque a região metropolitana tem vários gargalos, vários problemas de mobilidade, e o nosso desafio é realizar ações, né, propor ações que consigam minimizar esses impactos, mas pensando nas áreas verdes, criando mais áreas verdes e pensando também em formas de diminuir a emissão, por exemplo, de gases, né, que isso é uma das vertentes do nosso plano. Então, nós estamos nessa fase de discussão.
Por exemplo, nós temos desde 2006 um plano cicloviário da Baixada Santista e as pessoas às vezes nem sabem, mas as metas desse plano estão até hoje sendo desenvolvidas pelos municípios. O que a gente vai fazer? Vai atualizar também essa questão da integração das ciclovias, né? Porque é importante a ciclovia estar integrada entre os municípios e aumentar o espaço para os ciclistas, né? Isso é um dos nossos desafios e isso está dentro desse plano também. Aliás, no fórum que vai ser realizado no dia 20, né, é muito importante que a sociedade ela participe com ideias e falando também os problemas que ela está vivendo hoje, né? O problema que as pessoas vivem, principalmente quem mexe com, quem usa a bicicleta, não só para o lazer, mas também para o trabalho, né? Ela pode enxergar também outros gargalos e dar sugestões para a gente, né? Nós já conversamos com os ciclistas, né? Já teve a fase dessa escuta, né? Escutar os ciclistas, mas nesse fórum a gente vai apontar algumas coisas que nós já identificamos e pedir ajuda da sociedade civil também para chegar nesse acordo. E como que a gente consegue desenvolver isso também? Eu falei no outro bloco das câmaras temáticas, a gente quer fazer uma maior integração entre as câmaras. Então, tem a discussão da Câmara Temática de Mobilidade. A gente quer fazer essa integração da mobilidade com a Câmara Temática do Meio Ambiente, do Planejamento, para chegar nas soluções melhores para esses casos. Legal. E a gente está vendo, né, com bastante força a questão dos veículos elétricos, né? Então, existem dados que mostram que daqui a 10 anos a quantidade de veículos que utilizam gasolina, por exemplo, como combustível, vai ser muito pequena. Existe nesse planejamento também a troca de frota, por exemplo, de ônibus para veículos elétricos? Então, estão discutindo tudo isso. O plano ainda está em construção. Então, depois de ter identificado, os municípios mandaram para o pessoal que está desenvolvendo as informações sobre todos esses meios de transporte que estão sendo utilizados hoje, aqueles que a gente está prevendo, como, por exemplo, o VLT para a área continental, que nesse mês vai ter novidade até sobre esse planejamento, só que o pessoal desse plano está vendo todas essas ações e de que forma pode transformar isso. Ainda estamos na construção, né, dessa fase, até porque a gente pensa que não dá para um município ter uma solução sozinha. Não dá para assim, a gente, Santos vai resolver de uma maneira, São Vicente de outro, Praia Grande de outro. É preciso realmente ter ações que contemplem todos os municípios. E é nisso que a gente está preocupado. Nós temos aí o maior porto da América Latina. O Porto de Santos ele poderia ser enquadrado até como o 10º município, né? As 9 cidades da região e mais o Porto seria o 10º município dessa região metropolitana. Então, todas essas ações estão sendo pensadas nisso. E todos os planos hoje que, por exemplo, estão ligados ao Porto de Santos, também estão sendo analisados por essa equipe. A gente quer fazer ações integradas entre município, estado e governo federal. Solange, a gente falou um pouquinho sobre ouvir, né, a população. Hoje Santos conta com alguns projetos, por exemplo, voltados para a pessoa com deficiência de acessibilidade. Praia Acessível, por exemplo, é um deles. O projeto, o plano, conta com o planejamento para facilitar a acessibilidade das pessoas com deficiência também? Totalmente. Todas as ações que o plano está desenvolvendo para sugerir como uma solução, ou pelo menos amenizar os problemas, tem a ver com a acessibilidade e com ações que minimizem os impactos ao meio ambiente, reduzam a emissão de gases, por exemplo. Por isso que a gente está falando muito sobre ciclovias, né, e sobre incentivar as pessoas também com o uso de bicicleta. Mas aí também não dá para ficar só na falácia, né? Quando algum município fala assim, não, as pessoas têm que deixar mais o carro em casa, usar a bicicleta, andar a pé, mas você tem que dar estrutura para que isso aconteça. Então, uma das nossas metas é essa. Aliás, o nosso plano, ele só acontece dessa forma porque quando o programa Euroclima viu nesse plano uma forma de amenizar esses impactos, porque esse programa, ele faz isso, ele quer que toda a América Latina desenvolvam ações para minimizar os impactos na natureza. Então, toda ação que é proposta tem que ter isso em conjunto, senão nem valeria a pena, né? Então, a gente tem que pensar no futuro, tem que diminuir esses impactos. A gente vivencia no dia a dia, né? O trânsito, congestionamentos, e já foi muito pior. Não sei se você lembra, alguns anos atrás, né? E
e eu era repórter na época, eu fiz diversas reportagens mostrando os impactos que na imigrantes, na Anchieta, porque não havia uma integração com os caminhões vindo para o Porto de Santos, vinha assim, as empresas elas não pensavam nessa possibilidade de discutir um horário para os caminhões descerem a serra. Então, eram muitas empresas, elas mandavam as cargas virem, vinha tudo ao mesmo tempo e ficava aquele congestionamento nas estradas, ninguém saía de Santos, para chegar em Cubatão eram horas, e isso foi amenizado, né? Hoje a gente não vê tantos impactos como naquela época, porque foi discutido isso. Então, o plano também está prevendo todas essas ações. E olha que interessante, né? Acho que não é fácil construir um novo plano de mobilidade para uma região metropolitana como a nossa região. E são considerados, né? Eu estava lendo algumas matérias que dizem que até são considerados, é considerada a questão de gênero. Por exemplo, hoje a gente sabe, existem pesquisas que mostram que a mulher usa muito mais o transporte público na nossa região do que o homem. Essas questões também são consideradas, né, Solange? São, e isso é muito importante, porque assim, no Brasil, pouco se discute isso, a questão da segurança, por exemplo, da mulher nos ônibus. E aqui mesmo na Baixada, recentemente, nós tivemos casos de importunação sexual das mulheres dentro dos veículos, né, de transporte público. Isso é um absurdo acontecer. O Banco Mundial, em 2011, já discutia esse assunto da equidade de gênero, porque homens e mulheres, eles são diferentes, eles agem diferente também. E no transporte público não se discute isso. E o plano vai discutir, né, está apontando esses problemas, está muito preocupado com isso, com a questão da segurança também, principalmente da segurança da mulher, e vai ser, acho que, uma novidade, até em termos de Brasil, essa discussão que o plano está fazendo e vai apontar de que forma isso poderia ser amenizado. Perfeito, iniciativa muito importante. Nós estamos chegando ao fim do segundo bloco, vamos para o intervalinho comercial, continue com a gente. Olá, estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos na Santa Cecília TV, que hoje recebe Solange Freitas, subsecretária de Assuntos Metropolitanos do Governo de São Paulo. Subsecretária, a gente estava falando um pouquinho sobre o plano de mobilidade, o novo plano que vai ser apresentado no dia 20. Esse plano está sendo financiado pela União Europeia, né, através do programa Euroclima, que incentiva o combate aos efeitos de mudanças climáticas. Só 2 locais no Brasil foram escolhidos, né, para ser financiado esse programa. Conta um pouquinho para a gente dessa vitória da AGEM de conseguir incluir a nossa região como um dos projetos. E quando o pessoal técnico da AGEM desenvolveu esse programa, eles nem imaginavam que iam conseguir esses recursos desse programa europeu. Mas eles estavam preocupados realmente com essa questão das mudanças climáticas, que é o foco do programa do Euroclima. E aí eles fizeram várias ações, apontaram várias ações para amenizar ou diminuir os efeitos da emissão de gases, também na criação de áreas verdes. E quando esse projeto foi apresentado para esse programa europeu, eles viram ali um programa que realmente pode dar certo, né? Que é assim, a importância de você estar discutindo a mobilidade e logística, mas pensando nisso. Então, o pessoal técnico lá da AGEM, o Márcio, a Fernanda, que hoje não está mais aqui, ela foi para um outro projeto, mas também desenvolveu muito isso, eles estão de parabéns, porque eles conseguiram esses recursos. Então, são 500 mil euros que estão sendo investidos para discutir os problemas, apontar soluções e propor um pacto no final. E é muito importante quando a gente fala sobre isso, porque aqui a Baixada Santista deu um exemplo de que quando há interesses políticos e interesses também da sociedade em resolver um problema, de que isso acontecer. Na década de 80, Cubatão, que era considerado o Vale da Morte, com os anos a gente conseguiu reverter isso. Eu nunca me esqueço quando o Guará Vermelho, que tinha sido extinto por causa dessa poluição, né, na questão da área industrial de Cubatão, começou a voltar para a cidade, né? Eu cheguei a fazer uma reportagem de quantos pássaros eles agora estão nessa região, não só de Cubatão como da Baixada, porque a gente começou a diminuir os impactos da poluição, começou a fazer ações
que resolvessem esse problema. Então, assim, nós demos esse exemplo. Foi um exemplo ruim na década de 80, mas a Baixada mostrou que quando há interesse, quando há vontade política também, as coisas podem acontecer. E nesse programa mostrou a mesma coisa, que há o interesse da sociedade em amenizar esses impactos, em resolver os problemas de logística, em fazer a integração dos municípios, né, porque também não é fácil, né, você tem 9 cidades com interesses delas próprios, mas que são interesses comuns também em resolver os problemas, nessa questão principalmente da mobilidade. E a gente também está discutindo a questão de como diminuir a desigualdade social, nessa questão da mobilidade, não, de que forma a gente pode fazer algumas ações que diminuam a desigualdade social, a questão do gênero, a questão da segurança, é muito importante isso. Perfeito. E super importante também a iniciativa do Euroclima, né, de financiar projetos, pensar de forma global, né, o que está acontecendo no mundo. Parabéns aí para a GEM por ter levado essa iniciativa aqui para a nossa região. Se você me permite, nós temos um outro programa também que nós estamos desenvolvendo para a diminuição da emissão de gases também, desenvolvendo em parceria com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente. Então, assim, se a gente pensar no desenvolvimento sem pensar na criação de mais áreas verdes, em como a gente reduzir os impactos na natureza, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Hoje a gente precisa estar antenado nisso. Então, nós temos, além do nosso plano que nós estamos discutindo, a gente tem um outro projeto, em parceria com o Estado também e os municípios, para diminuir esses impactos. Perfeito. Solange, agora a gente falou um pouquinho da participação do cidadão, né, da sociedade civil nesse projeto específico do projeto do novo plano de mobilidade e sustentabilidade que vai ser apresentado no dia 20. Quem quiser participar, como vai ser realizado esse evento? Como que faz para se inscrever? Fala um pouquinho para a gente. Esse é o primeiro fórum, né? A gente está desenvolvendo esse plano de mobilidade regional e vai fazer o primeiro fórum de mobilidade regional em parceria com a Associação Comercial de Santos, e a gente gostaria que todos participassem. Seria muito importante se a sociedade participasse do plano, se ouvisse o que a gente já tem para apresentar e se desse essas sugestões. O evento vai ser forma híbrida, né? Então, assim, hoje com essa questão da Covid, da gripe, a gente ia fazer presencial, mas agora a gente vai fazer de uma forma híbrida, então as pessoas vão poder participar online, precisa se inscrever, né? A gente tem um site aí para se inscrever, a gente gostaria que as pessoas realmente participassem e já buscassem algumas coisas que elas gostariam de falar para poder minimizar esses impactos, pensando nisso. O que hoje a gente tem de mais grave nessa questão? A gente vê que a integração do porto com as cidades ainda tem alguns gargalos, já foi amenizado, mas tem alguns gargalos. A integração das ciclovias e o aumento das ciclovias é muito importante. Já tem algumas ações que estão acontecendo, mas é preciso agilizar ainda mais, não só nas grandes avenidas, mas também dentro das cidades. E outros problemas que a gente está discutindo também, como a questão da segurança dentro dos ônibus, por exemplo, como fazer isso. Nós, lá na GEM, nós estamos também discutindo na Câmara Temática de Transporte a questão dos carros por aplicativo. Então, Praia Grande já desenvolveu uma minuta de lei, apresentou para as outras cidades e quer também que as outras cidades consigam fazer uma lei para regularizar esse transporte de uma forma metropolitana, para que em Praia Grande não seja de uma forma, São Vicente de outra, Santos de outra, Guarujá de outra e assim por diante. Então, assim, a importância dessa discussão vai levar a gente num futuro bem melhor, a gente vai conseguir viver melhor e vai também diminuir as desigualdades sociais. Isso eu friso, falo que é muito importante, porque quando a gente vem com essa ideia de agir de uma forma metropolitana, é para diminuir os impactos das desigualdades sociais, né? Santos tem um jeito de viver, São Vicente de outro, Peruíbe, Bertioga, mas como é que a gente pode amenizar isso? Como é que a gente pode, dentro das comunidades, amenizar essa desigualdade social? Isso é muito importante. Legal. Então, pessoal, quem quiser participar, deixar sua colaboração para esse novo plano de mobilidade, a gente vai deixar o link para que você possa participar aqui na tela
e tenho certeza que vai ser um fórum super importante. Vai ser dia 20, das 9 da manhã às 6 da tarde. Então, pessoal, primeiro, muito obrigada, Solange, pela participação. Nós estamos chegando ao fim do nosso ACS na TV. Se você quiser, vou deixar um espaço para você, se quiser se despedir. Olha, eu agradeço o convite, é muito importante. Agradeço até essa parceria com a Associação Comercial de Santos, porque sem parceria a gente não faz nada. Nessa função que a gente está exercendo hoje no governo do Estado, é uma função também para a gente não só fazer a integração entre o Estado e os municípios, mas entre o Estado e as comunidades. Eu tenho andado muito nas comunidades, conversado com as pessoas, com as ONGs, com as instituições que já fazem um trabalho lá dentro, para ver de que forma o Estado, os municípios podem ajudar essas ONGs que já fazem um trabalho pelas comunidades, para que elas possam atender mais pessoas. Acho que esse é o futuro também. O poder público, ele não consegue chegar em todos os lugares. Deveria, mas não chega. A gente sabe disso. Então, aquelas pessoas, aquelas organizações que já fazem esse trabalho, por que elas não podem ser fortalecidas? O terceiro setor é muito importante hoje dentro de uma comunidade. O nosso foco é esse. Eu tenho andado muito, usado essa minha função de bastidor para poder tentar identificar e ajudar essas comunidades de uma forma onde o poder público já entre. Porque, assim, às vezes nós temos alguns projetos que eles já existem dentro do Estado, mas não estão sendo executados aonde deveria. Então, o Estado é muito grande. Então, por que a gente não pode trazer esses projetos para a nossa região? É um dos nossos desafios. Ótimo, Solange. Então, chegamos ao fim do ACS na TV. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.